Rapaziada, a gente vai falar muito sobre o Repá nos vídeos de amanhã, tá? O vídeo de hoje eu quero deixar aqui para falar um pouco sobre a informação que o Abner Luiz acabou de divulgar, referente aos jogadores do Clube do Remo, ao pedido, o suposto pedido que os jogadores fizeram. Vamos falar também sobre a opinião, né, de alguns jornalistas aí. E vamos falar também sobre o clássico. Não sei se vocês sabem, mas o Clube do Remo já vendeu todos os ingressos da arquibancada e só alguns ingressos da cadeira. Eu, por exemplo, que não fui rápido, fui lento, não comprei o ingresso da arquibancada. Quando fui comprar, tinha acabado. Então eu tive que comprar da cadeira, né? Pela primeira vez na história da minha vida, eu vou assistir um jogo nas cadeiras. Não porque eu não tinha condição, tá, gente? Inclusive, nas vezes que eu fui assistir jogo do Remo, eu tinha condição de pagar a cadeira. Só que eu sempre gostei de assistir o jogo no meio do povão, cara. Eu me sinto mais assim, mais acolhido, entendeu? Não que a galera que vai estar lá embaixo também não vai estar torcendo. A galera que vai estar nas cadeiras, entendeu? Mas é porque no meio do povão, a galera tá ali, né, cara? É aquela vibração, aquela alegria contagiante também. Tá todo mundo ali. Eu não sei como é nas cadeiras, né? Mas acredito que seja também do mesmo jeito. Querendo ou não, né, cara? Para aqueles que são supersticiosos, o último clássico que eu fui, infelizmente a gente perdeu. Só que aquele clássico eu tava sem vontade de ir. Eu fui mesmo mais porque meus amigos e o próprio Vladimir, que me levou nesse último jogo, pediram para que eu fosse. Eu não tava muito afim de ir para aquele jogo, tá? Do mesmo jeito que eu também não tava afim de ir pro jogo do Atlético Goianiense e o Remo perdeu. Mas dessa vez agora eu estou empolgado com o jogo do Remo. Dessa vez agora o clima é outro. E para aqueles que são supersticiosos, né? Eu assisti na arquibancada. Quem sabe agora nas cadeiras eu não dei sorte também novamente, né? A gente não tem a sorte e vence esse jogo, porque futebol também é sorte. Não é só competência, é sorte também. Bom, falando aqui agora sobre o Capelanes, né? Primeiramente, depois a gente fala sobre o cara de lontra, né? O Thiago Menezes. Bora falar aqui sobre o Capelanes primeiro. O Capelanes gravou um vídeo, né? Puto, aqueles vídeos que ele faz justamente para enganjar, né? É o famoso engajamento do ódio. A galera só vai lá para rir dele. Ele falou sobre o nível do Clube do Remo e da Série B, né? Ficou puto porque disse que o time do Remo era fraco, que a Série B era fraca. Todo mundo é fraco, o árbitro é fraco, o Remo é fraco, a Série B é fraca. O Atlético é um time super forte. Eu acho que o Capelanes ele superestima demais o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time gigantesco no futebol brasileiro. Principalmente comparado ao Remo, é um clube gigante. Em termos de conquistas mesmo e patrimônio nem se fala. Talvez a gente discuta a torcida, mas de resto, todos os critérios para uma questão de grandeza, o Atlético Paranaense é maior. Não há dúvidas disso. Só que nessa temporada, o Atlético Paranaense vive um problema interno, uma crise interna. É um clube que tem um dinheiro absurdo, tem uma estrutura absurda, né? Caiu ano passado para a Série B muito por conta da incompetência. E esse ano, né, tá jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Fez um primeiro tempo muito irregular, um primeiro turno, na verdade, muito irregular. E o segundo turno, o Atlético Paranaense conseguiu engatar uma sequência de 8 vitórias, se eu não estou enganado, né? E aí foi parado pelo Atlético Goianiense e perdeu novamente para o Remo. Eu vou te falar uma coisa, Capelanes. Você está totalmente errado quando você fala que o time do Remo é fraco. O time do Remo não é fraco. O Remo está seguramente entre os 5 melhores elencos da Série B. E o campeonato do Remo mostra isso. A gente conseguiu permanecer na parte de cima da tabela com o Antônio Oliveira como treinador. Um time desse não é fraco, desculpa. Não é. Onde os caras praticamente faziam o que queriam dentro de campo. Hoje nós temos um treinador. Na época nós não tínhamos. E a posição mais baixa do Remo nessa tabela, a pior posição que o Remo teve nessa temporada, foi um 12º lugar. O Remo sempre esteve ali. Sempre esteve ali. Então um time desse não é fraco. E o Remo tropeçou muito. Porque se o Remo não tivesse tropeçado, o Remo fatalmente estaria no G4 hoje. Mais uma vez falando, tá? Menosprezar a competição, tá? Ele fez igual o Boca Molhada. Boca Molhada, para justificar o fracasso da Mucuna, disse que a Série B era fraca. Né? Então, não adianta você querer tirar ali o mérito de um time. Ontem nós vencemos vocês na bola. Você chorou falando que tinha arbitragem. Não, arbitragem. Não teve arbitragem nenhuma.
Nós ganhamos de vocês na bola, jogando bola, ontem. E a gente não utiliza, por exemplo, um gramado ruim para ganhar dos outros, gramado estourador de joelho, igual como vocês utilizam lá na Arena da Baixada, aquele sintético horrível lá para jogar, que só vocês jogam lá e nem lá vocês conseguem ganhar. Então, que sirva de lição para você. Não tenho nada com o seu trabalho, mas eu não vou permitir que você menospreze um trabalho que vem sendo feito no Remo. O trabalho que vem sendo feito no Remo nessa temporada é muito bom. É muito bom. E você aí padeceu. Os paranaenses padeceram em Belém contra o Remo. Todos foram derrotados. Todos. O Operário, o Coritiba e vocês. Aliás, vocês e o Coritiba a gente nunca tinha vencido na história. E nós vencemos. Também vocês nunca venceram a gente no Bainão. E, pelo menos nessa temporada, vai continuar assim. Sobre o Thiago Menezes, né, o cara de lontra, ele mais uma vez, né, falou ali para ganhar engajamento sobre o clube do Remo, sobre a Mucura, disse que o Remo não vai ganhar da Mucura e fez até uma aposta dizendo que vai vestir a camisa do Remo se o Remo ganhar da Mucura. Thiago Menezes, não precisa vestir a camisa do Remo. Faça esse favor, faça essa caridade pra gente. Não precisa. Se você ganhar essa aposta, que provavelmente você vai ganhar, o Remo vai vencer da Mucura, não precisa vestir a camisa do Remo. Não precisa. Por quê? Você disse que o Vila Nova ia subir, o Vila Nova não chega no G4. Sua boca é uma boca de cemitério. Você disse que o Vila Nova ia subir, que o Vila tinha time para subir. Você falou recentemente agora que o Atlético ia chegar e subir, o Atlético perdeu. Você disse que a Mucura ia ultrapassar o clube do Remo na tabela. Desde quando você falou isso, a Mucura é só ladeira abaixo. Você assumiu que era torcedor da Mucura para provocar a torcida do Remo, e a Mucura foi só ladeira abaixo, meu amigo. Então a sua torcida, o seu apoio, a gente dispensa, porque você é uma galinha preta. Você é um gato preto, cara. Você é o azar, a boca de cemitério. Continua falando que o Remo não vai subir mesmo. Até o final do campeonato, continua falando. Se o Remo estiver na liderança, na vice-liderança, continua falando, o Remo vai despencar. Porque aí, meu amigo, porque no momento que você apoiar o Remo, no momento que você chegar e falar, olha, agora eu acredito que o Remo vai subir, meu amigo, vai desandar, velho. Se esse bicho vestir a camisa do Remo, não precisa vestir. Continua vestindo a camisa da Mucura, que quem sabe ano que vem eles não disputam a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Caiam pra Série D. Continua torcendo pra Mucura, assumindo que é mucurento. Vai ser maravilhoso. Mas, pô, cara, torcer pro Remo, não. Por favor, tá? Por favor. Falando agora aqui sobre o pedido dos jogadores, né? Vamos lá. O Abner Luiz, ele gravou um vídeo, soltou um vídeo recentemente, falando que recebeu uma informação, e o Abner Luiz é jornalista, tá, gente? Então, por isso eu tô trazendo aqui a fonte. O Abner Luiz gravou um vídeo falando que os jogadores do Clube do Remo, a comissão técnica, todo mundo envolvido no futebol, acha que é melhor o Clube do Remo mandar o restante dos seus jogos no Bainão. Segundo o Abner Luiz, a informação que chegou para ele é que é um pedido dos próprios jogadores. Eu não acredito muito nisso. Por quê? Né? Que seja um pedido dos jogadores. Eu não acredito. Porque os jogadores do Clube do Remo preferem jogar no Mangueirão. O Mangueirão é um estádio mais moderno, tem um conforto melhor para eles e principalmente, né, comporta mais torcedores. Se a grande questão é a atmosfera, não dá para comparar a atmosfera do Bainão com a do Mangueirão, pô. Não dá para comparar uma atmosfera com 14 mil pessoas com uma atmosfera com 50 mil pessoas. Não dá. Não dá. Eu acho assim que a diretoria avaliar, mandar os jogos no Bainão, eu sinceramente não sei se é a melhor escolha. E a outra pergunta que fica no ar. Os ingressos vão ser preços abusivos? Vão ser acima de R$100? Porque se a ideia é mandar os jogos no Mangueirão, justamente no Bainão, justamente pela atmosfera, né? O Remo precisa botar os ingressos a preço popular. Mas o Remo vai ter prejuízo. Não, gente, se o Remo botar o ingresso de R$60, o Remo não tem prejuízo. O estádio é dele. O estádio é dele. O Remo não paga nem aluguel do Mangueirão. Do Bainão, perdão. O Mangueirão ele paga, ele tem um desconto ali já. No Bainão ele não paga nem aluguel. Então dá para colocar, antes dava porque agora não dá. Antes dava para colocar R$60, R$50, porque agora não dá. Já que eles estão
querendo o resultado esportivo, e isso, gente, é válido. Qualquer tática é válida. No momento agora a gente tem que ganhar os jogos. Ponto. Se os caras acreditam nisso, eu não tô aqui contra, não. A minha única preocupação é cobrar preço abusivo, porque o torcedor não vai, pô. O torcedor não vai ter dinheiro suficiente para ficar dando todo o jogo 120, pô. Se eu pago os 120 lá desse jogo agora, de ontem, eu não ia ter dinheiro para pagar os 120 que eu paguei da cadeira do Repá. Eu ia ficar de fora do Repá, pô. Eu não ia conseguir ir pro Repá. Entendeu? E eu tenho certeza que tem muito torcedor que passa pela mesma situação que eu. Ninguém tem 240 livre para gastar em uma semana, em 5 dias, né? Com futebol ainda. Então, eu não tô aqui dizendo que não é pro torcedor ir pro jogo. Claro que não, gente. Eu jamais vou fazer isso. Eu também não vou ficar aqui debochando do torcedor que não tem um recurso financeiro para pagar mais caro no ingresso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou dizer, tá liso, fica em casa, tá duro, dorme. Eu não vou falar isso, pô. Isso pra mim é coisa de idiota, pô. E uma coisa que eu não sou é idiota. Eu jamais vou ficar fazendo isso aqui. Agora sim, a gente sabe que tem os prós e contras. O Bainão é um estádio... Cara, eu até falei isso no vídeo ontem. Há muito tempo eu não vi o Bainão como eu vi ontem. A atmosfera do Bainão, como o torcedor do Clube do Remo inflamou, cara, o jogo. E os jogadores também. Cara, parecia que o Remo ontem tinha ganhado um título importantíssimo. Sem mancada, cara. Parecia ontem que o Remo tinha conquistado o acesso. Ontem. E a gente apenas conseguiu uma única vitória contra um adversário direto. Que também nos dá uma moral muito grande. O clássico de terça-feira agora é guerra. Não tem outro argumento. E temos que levar tão a sério quanto a gente levou esse jogo contra o Atlético. Até mais. Porque é um rival histórico. Né? Mas deixa aí os comentários. Quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. O que é que vocês acham disso, tá? Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.